Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos do Centro de Estudos Espíritas, o Canto da Paz, desejando que a paz do Mestre Jesus esteja em todos os corações aqui presentes, encarnados e desencarnados, balsamizando dores, enxugando lágrimas, esclarecendo dúvidas, fortalecendo a nossa fé. Disse o doutor Jonas Edson Carino, no artigo intitulado A Biografia e Sua Instrumentalidade Educativa. Artigo esse publicado na revista Educação e Sociedade, ano 20, número 67, no mês de agosto de 1999. Escreveu Jonas Edson: biografias fascinam. Raros são os que se quedam indiferentes diante das vicissitudes de uma vida. Poucos conseguem manter-se alheios a embates, fracassos e vitórias vividos nas existências alheias. Mesmo os detratores do gênero traem seu aparente desinteresse. Geralmente, sua crítica dirige-se menos aos males intrínsecos, aos perfis biográficos, do que a seu papel de instrumento de um odioso individualismo. Finalizou Dr. Jonas Edson Carino. Você deve estar se perguntando por que este preâmbulo. Porque hoje nós vamos falar da biografia de um grande vulto do movimento espírita brasileiro. Nós vamos falar de José Herculano Pires, o melhor metro que mediu Kardec. Esse é o nosso tema de hoje. E essa frase antológica foi pronunciada pela primeira vez pela senhora Nena Galves, cujo nome de batismo era Encarnação Blasques, uma grande amiga de Chico Xavier e de Herculano Pires. Mas quem foi José Herculano Pires? Herculano nasceu em Avaré, no estado de São Paulo, aos 25 de setembro de 1914. E desencarnou na capital paulista em 9 de março de 1979, com quase 65 anos. Desencarnou jovem, podemos dizer. Herculano foi escritor, jornalista, educador, filósofo, além de um notável estudioso e divulgador do espiritismo. De inestimável contribuição à doutrina dos espíritos, especialmente no campo da filosofia, razão pela qual é reputado o grande filósofo espírita brasileiro, da mesma forma que Leon Denis é o grande filósofo do espiritismo na França. Herculano é autor de aclamados livros doutrinários, dentre os quais a obra O Espírito e o Tempo é considerado sua obra-prima.
Herculano foi amigo e apoiador de Chico Xavier, com quem inclusive compartilhou a autoria de algumas obras literárias. Mas também foi um importante defensor do serviço mediúnico de um outro grande espírita brasileiro, Zé Arigó. A marca que consagrou a memória de Herculano Pires no movimento espírita brasileiro é a da sua especial dedicação na defesa da pureza doutrinária da codificação espírita. Herculano estava sempre combatendo franca e ativamente ideias e ideologias estranhas à doutrina que ele abraçou com afeto e semeou com admirável dedicação. Ele era um combatente tenaz. Seu legado espírito é preservado principalmente por 3 instituições diretamente ligadas à sua obra: a Fundação Maria Virgínia e Herculano Pires, a editora Paideia e o Grupo Espírita Caibá Schutel. Mas, como eu disse no início, quando falei sobre o Dr. Jonas Edson, nós vamos tratar de examinar a biografia deste homem absolutamente extraordinário que foi José Herculano Pires. Do ponto de vista biográfico, Herculano nasceu do casamento entre o farmacêutico José Pires Correia e a professora de piano, Bonina Amaral Simonete Pires, ambos residentes na cidade de Avaré, no interior de São Paulo, onde aquele garoto prodígio fez os primeiros estudos. Suas aptidões literárias despontaram muito precocemente. E já aos 16 anos ele escrevia o seu primeiro livro, intitulado Sonhos Azuis, uma coleção de contos. 2 anos mais tarde, já com 18 anos, ele publicaria sua segunda obra, intitulada Corações, desta vez um livro de poesias. Em 1938, aos 24 anos de idade, Herculano casou-se com Maria Virgínia Ferraz Pires, que ele conheceu quando proferia sua primeira palestra espírita no Centro Espírita na cidade de Sorocaba, em São Paulo. E neste centro espírita, Maria Virgínia era uma evangelizadora infantil. Herculano foi, certa vez, fazer uma palestra neste centro espírita de Sorocaba e lá conheceu Maria Virgínia. Namoraram e casaram. Herculano trabalhou escrevendo para diversos jornais importantes em São Paulo, no Rio de Janeiro, além de ser dirigente do Diário Paulista, um jornal da cidade de Marília, em São Paulo. Em 1946, ele saiu de Avaré e mudou-se para São Paulo, capital. Publicou, então, O Caminho do Meio, uma obra que foi o seu primeiro romance. Como era jornalista, trabalhou por 3 décadas nos diários associados, como repórter, como redator, como cronista, como crítico literário. Fez uma carreira nos diários associados. Modestamente, ele dizia que não tinha vocação acadêmica, nem tampouco que pretendia seguir escolas literárias. Mas justamente para levar a doutrina espírita às discussões universitárias, ele entrou e acabou se graduando em filosofia pela Universidade de São Paulo, na turma de 1958.
publicando uma tese de natureza existencial que tornou-se famosa, intitulada O Ser e a Serenidade, que mais tarde serviria de base para um livro homônimo de sua autoria. A partir desta graduação, e ingressando no magistério superior, ele foi docente titular da cadeira de Filosofia da Educação na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Araraquara, entre 1959 e 1962. Herculano também foi membro titular do Instituto Brasileiro de Filosofia, seção São Paulo, onde ele lecionou por muito tempo assuntos de psicologia. Sagrou-se presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo no período 1957 a 1959. Como também atuou como professor de Sociologia no curso de jornalismo ministrado pelo Sindicato dos Jornalistas. Em sua trilha profissional, em sua carreira profissional, Herculano notabilizou-se pela apologia aos valores humanitários, acima de todas as demarcações fisiológicas e ideológicas, acima de todas as demarcações nesse sentido, porque para ele a ética e a moral deveriam estar acima de todas as diferenças terrenas. Ele presidiu e deu aulas no Instituto Paulista de Parapsicologia, onde organizou e dirigiu cursos de parapsicologia para centros acadêmicos da Faculdade de Medicina da USP, da Universidade de São Paulo, da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, da Escola Paulista de Medicina e em diversas cidades e colégios do interior do estado de São Paulo. Ele foi membro da Academia Paulista de Jornalismo, onde em 1964 ele ocupou a cadeira Cornélio Pires, seu tio e outro grande ativista espírita. E Herculano também pertenceu à União Brasileira de Escritores, de onde foi diretor e membro do Conselho Consultivo no ano de 1964. Mas também ele teve uma passagem política, quando exerceu o cargo de subchefe do gabinete da Casa Civil da Presidência da República em São Paulo, durante o governo de Jânio Quadros, no ano de 1961, onde permaneceu até a renúncia do presidente Jânio. Mas como é a história de José Herculano Pires na seara espírita? Herculano foi um infatigável estudioso das obras de Allan Kardec, razão da expressão melhor método que mediu Kardec, e um espírita convicto desde os seus 22 anos, tornando-se um grande divulgador e defensor da pureza doutrinária do espiritismo, motivo pelo qual ele resolveu traduzir ele próprio as obras básicas do codificador espírita Allan Kardec, sem hesitar críticas às ditas falsas interpretações dos confrades, nem às instituições quaisquer que se desvirtuassem. Esse era o lado ético de Herculano. Mas ele combateu com firmeza o sincretismo religioso,
o misticismo e outras tantas ideias que fugissem do racionalismo filosófico original da doutrina, tal qual ele entendia. Como antídoto contra todos esses percalços, ele enfatizou o papel da educação, mas uma educação integral do ser, que abrangesse todas as potências espirituais das criaturas. Em sua obra intitulada Pedagogia Espírita, mais especificamente no capítulo O Mistério do Ser, Herculano faz uma afirmativa preciosa. Ele diz: a educação se apresenta assim como ciência, filosofia, arte e religião. É ciência quando investiga as leis da complexa estrutura humana. É filosofia quando, de posse dessas leis, procura interpretar o homem. É arte quando o educador se debruça sobre o educando para tentar orientá-lo no desenvolvimento de seus poderes internos vitais e espirituais. Por fim, é religião porque busca a salvação do ser humano no torvelinho de todas as ameaças, tentações e perigos do mundo. O verdadeiro educador é o que pratica a religião verdadeira do amor ao próximo, naquilo que podemos chamar o culto do ser, no templo do seu próprio ser. Não se trata de uma imagem mística da educação, mas de uma tentativa de vê-la, compreendê-la e aplicá-la em todas as suas dimensões. Finaliza Herculano. Fantástico, não é verdade? As suas convicções o iluminaram sempre, e o seu espírito prático sempre o conduziu a um serviço incessante na propagação do espiritismo, para o qual ele dedicou toda uma vida com os melhores resultados. Herculano manteve durante 20 anos uma coluna diária sobre a doutrina nos diários associados, utilizando um pseudônimo, o pseudônimo Irmão Saulo, no intuito de despersonalizar as reflexões. Ele não queria assinar como Herculano Pires. Nesta mesma trilha, por 4 anos ele compartilhou no mesmo jornal uma coluna em parceria com o médium e amigo Chico Xavier, coluna essa intitulada Chico Xavier Pede Licença. Olha que interessante. Semanalmente, Herculano apresentou um destacado programa na Rádio Mulher de São Paulo. O nome do programa era No Limiar do Amanhã, no qual ele respondia às perguntas dos ouvintes sobre os mais variados problemas humanos, mas sempre com base nos ensinamentos da revelação espírita. Herculano foi um dos jornalistas convidados para compor a mesa de entrevistadores na histórica edição de 21 de dezembro de 1971 do programa Pinga Fogo da TV Tupi, quando o grande convidado de honra foi nada mais, nada menos que Francisco Cândido Xavier, o nosso querido e saudoso Chico Xavier. Veio de Herculano, dentre as personalidades espíritas de seu tempo, a voz mais contundente a favor do médium Zé Arigó. Zé Arigó era muito questionado, era muito criticado no meio espírita por conta daquele modo rústico com que ele realizava as cirurgias espirituais, que eram conduzidas pelo espírito do Dr. Fritz. A argumentação defensora de Herculano está contida na obra intitulada Arigó, Vida, Mediunidade e Martírio,
lançada no ano de 1963. Em toda a sua obra, o grande filósofo espírita valoriza a razão, o positivismo científico e enfatiza a contribuição espírita para o desenvolvimento da filosofia, especialmente pela demonstração lógica do sentido da vida e pela solução dos clássicos conflitos antropológicos, como, por exemplo, a origem e a essência do mal. Sempre fundamentado na lei da reencarnação, atentando com isso na refutação das ideias materialistas. Esse era um cuidado de Herculano, refutar as ideias materialistas, mas de forma educada, sincera, transparente, justa, delicada. Junto com a sua fiel companheira, Dona Maria Virgínia, e também alguns amigos mais próximos, no início dos anos 70, Herculano fundou o grupo espírita Caibá Schutel, cujas primeiras reuniões se deram na garagem de sua própria residência, organizando as sessões de tal modo a consagrar o estudo e a reflexão da mensagem espírita, como também a prática mediúnica, especialmente voltados para os espíritos necessitados de atendimento fraterno. Mas se tem algo que assinala de maneira firme, forte, destacada a existência de José Herculano Pires, é a sua intransigente defesa da pureza doutrinária. Sem dúvida. Sem dúvida, a grande marca na vida e obra de Herculano é a defesa da pureza doutrinária. Se vivo ele estivesse agora entre nós, seguramente sofreria um infarto em saber que algumas vozes nos arraiais espíritas proclamam hoje que é necessário, abre aspas, atualizar Kardec, fecha aspas. Eu imagino que você já deve ter ouvido isso aí. Uma estultice sem precedentes, sem dúvida. Porque essa ideia de atualizar Kardec está próxima de uma que deverá vir a seguir, que é a de atualizar Jesus. As pessoas ainda não entenderam que esses ensinamentos são todos atemporais, de Jesus, de Kardec. Ele resiste ao tempo da forma mais sublime possível, razão pela qual não merecem nem carecem de nenhuma atualização, eles são sempre atuais. Sempre fiel a Allan Kardec, razão de Nena Galves usar aquela expressão, o melhor método que definiu Kardec, Herculano sempre teve voz ativa quanto ao que considerava os desvios doutrinários, fundamentando suas concepções na codificação de Allan Kardec, a qual, no seu entender, todas as ideias deveriam se submeter, de natureza religiosa, doutrinária. Existe uma obra chamada A Pedra e o Joio, que contém um capítulo intitulado Na Hora do Toque. Nesse capítulo, eu encontrei algo bastante interessante, escrito pelo Herculano. Nessa linha da defesa da pureza doutrinária. Ele diz assim, abre aspas, mas o desenvolvimento dos princípios espíritas não pode ser feito de maneira arbitrária, pois no campo do conhecimento há leis de lógica e de logística que regem o processo cultural. Kardec estabeleceu as normas que temos de observar para não cairmos nos enganos e nas ilusões tão comuns à nossa precipitação. Essas normas, elas mesmas, estão hoje sendo acrescidas de meios novos de verificação da realidade
através da ciência e da filosofia. O bom senso, como ensinou Kardec, é o fio de prumo que nos garante a construção de um conhecimento mais amplo e mais rico, mas ao mesmo tempo mais preciso. Fecha aspas. Perfeito. Absolutamente perfeita a colocação no campo da defesa, da pureza doutrinária, dos verdadeiros ideais espíritas. Por conta dessa defesa ativa, feita por Herculano, tratou enfaticamente, por exemplo, de distinguir a prática espírita da praxe dos cultos afrodescendentes, como da Umbanda, do Candomblé, que considerou primitivas e sistematicamente descomprometidas com a moral e as virtudes espirituais, tal como o espiritismo é caracterizado. Herculano teve o cuidado de mostrar a diferença, sem, contudo, ser grosseiro, sem atacar, sem denegrir os cultos afrodescendentes, mas mostrando a grande diferença que existia entre eles e o espiritismo. Rustam fez frente contra o movimento rustanista, que ele considerava Rustam por demais místico, e que desde há muito vinha sendo preconizado por um influente grupo dentro da Federação Espírita Brasileira. Absolutamente contra as ideias desse movimento é que Herculano vai escrever por tantas vezes, a exemplo do que fez no livro O Verbo e a Carne. Em outro momento muito saliente, especial da sua jornada, o fiel kardecista levantou-se bravamente contra um projeto da Federação Espírita do Estado de São Paulo, a FEESP, de modernizar a linguagem espírita, tal como iniciada numa edição de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que havia sido traduzida por Paulo Alves de Godoy e publicada em 1965, cuja modernização, entenda modernização entre aspas, nada agradou a Herculano e que ainda envolveu indevidamente o nome de Chico Xavier. E aí, na hora da resposta, o médium Chico e o filósofo Herculano se uniram na publicação do livro Na Hora do Testemunho. Isto aconteceu em 1976, justamente para denunciar os alegados maus propósitos da FEESP. É fato que a firmeza doutrinária de Herculano foi vista, em alguns momentos, por alguns confrades, como uma extremada intransigência. Achava que ele estava sendo muito intransigente na defesa da pureza doutrinária, dos princípios reais do Espiritismo. E com isso ele sofreu muitas críticas, sofreu certas perseguições. Seu programa na Rádio Mulher, por exemplo, foi cancelado. Seus livros, muitos de seus livros foram boicotados por algumas instituições. E aí, a resposta que ele deu a tudo isso foi criar sua própria editora em 1976, a editora Paideia, através da qual ele passou a publicar suas obras. Sim, porque as outras editoras que editavam livros espíritas passaram a não receber os livros de Herculano. Claro, no processo de retaliação em face dessa defesa que ele tinha intransigente da pureza doutrinária, especialmente lá da dificuldade que teve com a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Meu amigo, minha amiga, do ponto de vista conclusivo,
Talvez a melhor obra biográfica de José Herculano Pires, de tudo que tem disposto aí, especialmente na internet, talvez a melhor obra biográfica seja do seu grande amigo e confidente, José Rizzini, com quem Herculano conviveu profissionalmente por mais de 30 anos. Quando se pergunta qual a sua obra mais importante dentre as mais de 80 obras escritas, invariavelmente é lembrada a obra O Espírito e o Tempo, considerada uma introdução antropológica ao Espiritismo, e da qual eu extraí um pensamento com o qual eu pretendo encerrar esta reflexão. Disse Herculano na obra O Espírito e o Tempo: nosso mundo de regeneração será mais ou menos feliz segundo a nossa capacidade de construí-lo. O homem terreno atingiu o grau evolutivo que lhe permite responder plenamente pelas suas ações. Deus respeita o seu livre-arbítrio para que ele possa aumentar, o homem, a sua responsabilidade. Esse pensamento de Herculano foi escrito há 61 anos, época da primeira edição dessa obra, O Espírito e o Tempo. Um grande alerta para todos nós. Hoje não há mais nenhum tipo de desculpa possível de ser dada em relação às nossas omissões, aos nossos equívocos, especialmente os doutrinários. Nós já temos bastante conhecimento, já evoluímos suficientemente para nos tornarmos responsáveis por todas as nossas ações. Deus vai respeitando, como diz o Herculano, o nosso livre-arbítrio para que a nossa responsabilidade se torne cada vez maior. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.